Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, o mais importante assunto de hoje é a consequência da expectativa que foi criada com as declarações de ontem de Lula, que não foi só uma química com Trump, foi uma indústria petroquímica. Ele quis fazer graça, ficou meio estranho, né? Mas foi uma reunião normal, eu nem diria cordial. A informação que a gente tem, que eu tenho até esse momento, é apenas do lado brasileiro. Foi o que disse o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, depois da reunião de mais de 1 hora, que eu achei muito curta, na Casa Branca. Teve uma reunião inicial, segundo ele, só a 2. Marco Rubio com Mauro Vieira. E certamente, nessa reunião a 2, para evitar vazamentos, foi tratado o assunto que foi revelado pelo secretário de Comércio, Jameson Greer. Ele explicou, olha, 50% de tarifa é o seguinte, 10% é comercial, 40% é sanção ao Brasil, é um alerta ao Brasil, porque o Estado de Direito está definhando, está havendo censura, né, enfim, está se desobedecendo à Constituição, né, com arbítrio. Então, deve ser essa conversa. Eu imagino o que disse Mauro Vieira para dizer assim, olha, os poderes são independentes, isso é o Supremo que está fazendo, né? A gente não tem nada a ver com isso. Só que o presidente da República jurou defender a Constituição. Está lá no juramento dele perante o Congresso, né? Não sei se Marco Rubio sabe do teor do julgamento do presidente da República. Se sabe, ele deve ter cobrado isso. Não, mas ele tem que defender e não defendeu. Ele está sendo solidário com o que está acontecendo lá no Supremo, né? Aí, depois houve outra reunião aí com todo mundo. A embaixadora, embaixadores, o homem do comércio, né? E aí deve ter sido a parte mais amena, digamos, que não se decidiu nada. Nem 0,5% dos 50% foi retirado, né? Porque tinha um clima, uma química. Essa química acabou sendo uma fumacinha que sai do tubo de ensaio. E aí aquela coisa, foi início de uma negociação. Eu anotei aqui as palavras, criado um canal de negociação. Tem gente dizendo que Lula e Trump vão se encontrar em novembro. Ele não disse isso, ele disse que isso é desejável que os presidentes se encontrem, né? Mas criou-se um canal de negociação e nada mais. Então, acho que foi como se criaram uma expectativa, eu não criei, criaram uma expectativa de otimismo, né? Frustrou. Fizeram uma viagem até Washington para isso. Bom, já que eu falo em Estados Unidos, o Elon Musk, um bilionário, disse para a brasileira americana Flávia Magalhães que disponha dos advogados, de todos os advogados que ele recomendar e pagar, ele paga. Ela tem um mandado de prisão do Alexandre de Moraes e se anunciou que havia um policial federal por lá, monitorando as atividades dela. É por crime de opinião ou crime político, pelas coisas que ela disse na rede social. Ela é americana, foi naturalizada americana, é casada com um americano, vive nos Estados Unidos, é cidadã americana. E Elon Musk, que uma vez botou uma produção gráfica mostrando
Moraes atrás das grades deve estar sonhando com isso, né? Porque esses advogados podem conduzir um processo e Moraes já responde a outros, já está envolvido em outros por causa de empresas americanas que ele atingiu e corre o risco de ser condenado nos Estados Unidos e de o nome dele para a Interpol, imagina, né? É um risco. Bom, falando de risco, o ministro Barroso deve estar mal. Mal que eu digo internamente, mal com ele mesmo. Tem chorado bastante, né? Nos discursos, a gente viu em público. Mas ontem ele passou mal mesmo, foi internado no Sírio-Libanês de Brasília, onde passou a noite. Saiu hoje do hospital, mas não consta que tenha ido ao trabalho no Supremo, de onde ele sai no sábado para se aposentar, aposentadoria remunerada, né? Totalmente, e com direito a seguranças. Ele deve estar, antes mesmo de fazer a meditação, ele deve estar olhando para dentro a respeito de tudo que ele fez lá no Supremo e as consequências disso para segurança jurídica, estabilidade política, devido processo legal, Estado de Direito, todas essas coisas. Por falar nisso, só para encerrar, Moraes nomeou Defensoria Pública para defender Eduardo Bolsonaro. Segundo a agência oficial, no processo sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. É acusado de fomentar as sanções, a lei Magnitsky e as suspensões do visto no Supremo. Ou seja, está dizendo que o juiz e os juízes que estão julgando Eduardo são aqueles que julgam ter sido atingidos por punições americanas fomentadas por Eduardo. Não fecha, né? No Estado de Direito isso não fecha de jeito nenhum. E, enfim. Eu disse para vocês que o Congresso hoje ia derrubar os vetos de Lula na lei do licenciamento ambiental. Não derrubou, porque, a pedido do governo, Alcolumbre cancelou a reunião que ele havia convocado para as 10 horas da manhã do Congresso Nacional, que é a reunião conjunta das duas casas, Câmara e Senado. Uau! De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.